Sousou no Frieren é um mangá premiado muito popular, especialmente no exterior, que recentemente explodiu e continua viralizando no ocidente, incluindo aqui no Brasil, por conta da belíssima adaptação em anime que a obra está recebendo. Agora, apesar de ser uma história muito bem feita e contar com ótimos personagens, parte do pessoal não tem tanta clareza ou não dá a devida importância para alguns elementos fundamentais, que podem mudar completamente a nossa percepção sobre esse maravilhoso mundo fantástico, e até mesmo sobre boa parte dos personagens de destaque. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um deles, sobre o sistema de magias. Como funciona, para que serve, como que a autora resolveu encaixar isso na história e o porquê, e sem grandes spoilers. Que eu também não quero ficar estragando a experiência de alguém que nem começou a ler o mangá, não gosta de ler mangá ou qualquer coisa do tipo. Dentre todas as obras que eu conheço, Frieren se destaca bastante pelo seu sistema mágico ser fundamentado em princípios básicos, sem que ele perca a flexibilidade necessária para que a autora crie tanto técnicas individuais quanto variações dessas técnicas e de maneira coerente. Um achado para mangás do gênero, já que Frieren, nesse quesito, se equipara a livros, chegando até a superar muitas das light novels de fantasia que eu conheço. E eu sei, para boa parte do público, os momentos em que a Frieren luta com a magia desse jeito absurdo, me arrepia só de lembrar inclusive, acabam sendo alguns dos pontos altos da série. Só que a magia é muito mais interessante do que isso. A maneira como a magia nesse mundo é utilizada varia bastante entre humanos, demônios e elfos, o que desperta nos personagens curiosidade e levanta discussões importantes sobre a magia. Discussões que têm como ponto central a ideia de que nesse mundo a magia se trata essencialmente de tornar o impossível possível. Para alguns, isso pode parecer meio bobo, mas eu acho muito interessante a maneira como eles conseguem misturar arte e ciência para criar inúmeras coisas diferentes, de diversas formas e com tamanhos variados. Principalmente porque isso não significa que os magos do mundo de Frieren conseguem fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário. Cada mago possui limitações individuais. E como eu disse anteriormente, existem princípios básicos, fundamentais, que permitem o uso da magia. Ou seja, são regras para se usar a magia no mundo de Frieren. Isso não só deixa a magia mais intrigante, mas também a torna mais complexa. Não importa se são feitiços etéreos dos elfos ou as magias mais sombrias e poderosas usadas pelos demônios. Cada feitiço possui características e limitações únicas. Nesse mundo, a magia não é apenas algo cru, como agitar uma varinha para ver o que acontece depois. A magia é uma arte complexa e cheia de nuances, cujas limitações são tão únicas quanto os próprios magos. Até agora, a gente não viu nenhum limite 100% claro sobre o que a magia pode ou não pode fazer. E talvez a gente nunca veja de fato, mas tanto o anime quanto o mangá já deixam bem claro que os feitiços não estão simplesmente surgindo do nada. Eles são elaborados, refinados e aprimorados através de treinamento constante dos magos e com muita criatividade. Então, na prática, para conjurar uma magia, primeiro, o mago precisa imaginá-la, visualizá-la. Essa visualização é mais do que apenas uma imagem mental, pois ela é a base para a criação e para o desenvolvimento dos feitiços. Inclusive, se a gente pega o Zoltrak como exemplo, é possível afirmar que a origem de muitos dos feitiços existentes acaba sendo pura e simplesmente a imaginação, não a lógica. No entanto, entender a lógica por trás das magias pode ajudar os magos a conjurar feitiços de maneira mais simples e mais eficiente. Porém, as séries e é difícil falar o nome dos personagens mesmo, porque a maioria desses nomes é em alemão. Ziri, Siri, Seri, Sirius, chame do que você achar melhor. É uma grande maga elfa, reconhecida pela Frieren como uma maga que chega a ser até mais forte do que ela. E a série foi cirúrgica ao dizer: isso significa que a capacidade de materializar feitiços depende muito da força de vontade, da criatividade e da autoconfiança que o mago possui. Então não dá para usar somente a lógica. Não se trata apenas da quantidade de mana que o mago possui, tampouco do quão habilidoso você pode ser com magias. A capacidade de imaginação e a força de vontade que o mago está exercendo naquele momento acabam sendo muito mais vitais para o seu sucesso. Outro ponto interessante acaba sendo as classificações das magias. Trata-se de um sistema intrínseco e diversificado que pode ser dividido entre categorias oficiais e não oficiais. Dentre elas, as mais comuns são as não oficiais, que são feitiços ofensivos ou de ataque, feitiços de defesa, feitiços de suporte, como incapacitar ou melhorar a habilidade de luta do lançador, dentre outras coisas, e todo o resto se encaixaria nos outros feitiços, que inclui qualquer outra magia que não se enquadre nas outras
categorias não oficiais existentes. Vale dizer que esses são usados para coisas mais triviais, fora do campo de batalha. Então dá pra dizer que essa quarta categoria inclui a maioria das magias inúteis que a Frieren gosta de colecionar. E a gente não pode esquecer das classificações oficiais, que são apenas 2. A magia divina é utilizada principalmente por padres sacerdotes para cura, ao utilizar as escrituras sagradas. Também vale dizer que aparentemente os magos que têm um talento natural para magia divina possuem a bênção da deusa, o que os torna resistentes a maldições. E falando em maldições, essas consistem em um tipo de magia comumente usada por demônios e outros monstros, e causam alguns status negativos nos alvos. Então elas podem sedar, petrificar ou transformar o estado da matéria de algumas formas, dentre outras coisas. No entanto, por algum motivo, essas maldições não são percebidas como magia, e por isso os magos não conseguem criar resistência a elas. Eles não conseguem contra-atacar essas maldições de maneira eficiente sem que haja um usuário de magia divina no grupo. Para vocês verem, na prática, o poder da imaginação. Dá pra gente afirmar que magia em Soul Stone of Frieren é uma ferramenta universal, embora que tanto a percepção quanto a aplicação variem bastante entre demônios, elfos e humanos. Começando pela magia humana moderna, uma metodologia de ensino que deve muito à maga Flamme, que além de adaptar a magia dos elfos, disseminou o método no maior império daquela época. Então ela foi a grande responsável para fazer com que a maior parte dos seres humanos, que não necessariamente possuíam muito talento para visualizar, para imaginar as coisas, conseguissem usar magia. Mas Vitor, como assim ela adaptou dos elfos? No caso, é porque a Flamme, além de ser mestre da Frieren, ela também era aluna da Zyrie. O fato dela ter sido aluna de uma elfa implica que a magia estruturada dos elfos exerceu grande influência na metodologia criada pela Flamme. E falando nisso, a magia estruturada dos elfos era prático, por ser muito baseado na lógica. Essa fundamentação lógica tende a facilitar o processo de aprendizagem, garantindo uma grande variedade de aplicações, mas em alguns casos ela também pode limitar a versatilidade do mago. Em contrapartida, a magia humana ancestral era um tantinho diferente. Essa era muito menos baseada na lógica. Os principais alicerces para a magia humana ancestral acabavam sendo coisas como emoção, instinto e fé, tornando-a uma abordagem muito mais difícil para os magos aprenderem, já que essa metodologia requer, por padrão, certa compatibilidade, certa sensibilidade por parte do mago. Em outras palavras, a magia humana ancestral, ou não estruturada, é uma abordagem onde o mago pode ter dificuldade em visualizar e até mesmo em lançar feitiços, devido à falta de base lógica, embora ela permita que o mago libere 100% da sua própria imaginação, transcendendo os limites tradicionais de magia estruturada, e até conjurando feitiços que não fazem muito sentido. Então, por consequência, magos habituados com o uso de magia não estruturada têm uma tendência maior a ter muito mais versatilidade do que os magos mais racionais como a Frieren, por mais que eles tenham menos repertório de magia no seu arsenal. Então, o número de magias que eles sabem é menor, mas os usos diferentes que eles podem dar para uma única magia conseguem ser infinitamente maiores. O céu é o limite para esse tipo de mago. Nossa, Vitor, que legal essa história de magia estruturada e não estruturada. Mas e os demônios? Você não falou dos demônios? Calma, eu vou falar deles agora e com gosto, porque os demônios, pra mim, gente, são fascinantes, assim. Vale lembrar vocês que vocês precisam deixar o like caso vocês estejam gostando desse vídeo, pelo amor de Deus. É muito complicado essa história do like. Eu queria que eu não precisasse pedir, mas a gente tem que pedir, senão as pessoas esquecem. É um problema. Mas enfim, os demônios do mundo de Frieren são fascinantes, pois com frequência eles misturam a magia estruturada com a magia não estruturada. Isso não só reflete, como reforça a natureza individualista e psicopata que eles possuem. Ao final, os demônios desse mundo costumam se especializar em um único tipo de magia, dedicando-se ao tipo escolhido pelo resto de suas vidas. Obviamente, se especializar dessa maneira os limita bastante no quesito versatilidade, até mesmo em outras áreas, teoricamente, porque depende muito do tipo de magia que o demônio está usando. O legal é que, de forma geral, isso também permite com que os demônios usem magia com base no instinto. Acaba virando algo tão natural que eles usam de maneira meio que automática, mesmo quando a lógica por trás dos feitiços é indescritível ou indefinida. Um exemplo meio grosseiro, mas para ficar mais fácil para a compreensão de vocês do que eu tô querendo dizer, é muito similar ao que a gente vê a Fern fazendo com o Zoltrak que ela aprendeu, por exemplo. Ela tá tão acostumada a usar o feitiço que ela lança esse feitiço numa velocidade absurda, de diversas formas diferentes, com controle refinadíssimo, sem pensar muito a respeito. É basicamente isso que eu tô querendo dizer.
Até esse ponto do vídeo já deu pra vocês terem bastante base sobre as peculiaridades de cada espécie, sobre os tipos diferentes de magia que os magos desse mundo utilizam. Os magos desse mundo são pessoas estudiosas que estão em constante processo de aprendizagem. Então, se a gente, de forma mais simplória, traçar uma espécie de linha do tempo, vai ficar bem nítido pra nós que existem 3 magas nesse mundo que foram determinantes pra magia ter evoluído tanto até o presente momento do anime. Essas magas são a Frieren, a Flamme e a Ziriel, que devido às suas habilidades únicas, experiências pessoais e etc, acabaram contribuindo profundamente para o entendimento intrínseco do que é a magia e de como ela funciona. E como eu destaquei as 3 de novo, alguns de vocês já devem estar com uma pulguinha atrás da orelha. Por que elas são tão fortes em comparação aos outros magos? A Frieren, nossa protagonista maravilhosa, é uma personagem super apelona em praticamente todos os quesitos. A técnica dela é super refinada, a quantidade de mana que ela possui é ridícula, sem mencionar a experiência que ela adquiriu por mais de 1000 anos, o que faz toda a diferença. Ela teve muito mais tempo pra treinar do que os magos das outras espécies, e ela de fato treinou diariamente por todo esse tempo. E isso permitiu com que ela aprendesse uma diversidade insana de feitiços, como vocês viram no episódio 26 da primeira temporada. Não se resume apenas a feitiços aleatórios que a Frieren gosta de aprender porque sim, inclui também diversos feitiços muito úteis em combate. Magias que podem ser lançadas com precisão, numa velocidade absurda e com uma potência quase sobre-humana, chegando até ofuscar a maioria dos magos que foram apresentados pra gente ao longo dessa primeira temporada. Com exceção, talvez, da Fern, que é a aluna dela, eu não sei se contaria, pois a Fern, sua única aprendiz, com apenas 2 feitiços básicos, se mostrou ridiculamente mais poderosa do que a maioria dos magos de alto nível que foram apresentados pra gente até o momento, sejam eles humanos ou demônios. No entanto, a Frieren está longe de ser onipotente. Ela tem grandes limitações no reino da imaginação por ser lógica demais, potencializando os prós e contras da metodologia élfica que eu expliquei anteriormente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É complicado determinar a força de um mago porque você tem que levar em consideração diversas coisas diferentes. Existe uma amplitude muito grande com relação à magia no mundo de Frieren. Mas a gente tá chegando no final do vídeo e ainda parece que tem umas pontas soltas. Não é um sistema de magia lá Overlord ou parecido com Slime que eu vou acabar trazendo pra vocês eventualmente, dentre várias outras obras de fantasia que a gente tá acostumado a ler. E eu não sei se eu consegui deixar isso claro pra vocês ao longo do vídeo, então eu vou falar mais uma vez que isso foi feito de propósito pela autora. E muito bem feito, por sinal. Ela conseguiu balancear muito bem um monte de dualidades, como lógica e imaginação, instinto e experiência, ciência e misticismo, razão e emoção, formando um equilíbrio que acaba sustentando tanto as habilidades mágicas dos magos, quanto a personalidade de cada um deles. Afinal, em Frieren, uma coisa tá essencialmente relacionada à outra. Não tem como escapar disso. Se a gente for tentar chapar o coco numa batalha hipotética entre magos, a gente precisaria levar em consideração um monte de coisa. Na superfície, uma batalha entre magos especializados num único tipo de magia pode parecer seguir um esquema de pedra, papel e tesoura. Mas na prática, não é bem assim que acontece. Não é tão simples como fogo vence gelo, gelo vence água e água vence fogo, por exemplo. Uma coisa que eu acho absurda e a autora de Frieren levou muito em consideração na hora de escrever é que os magos ainda são tratados como pessoas e pessoas são complexas. A personalidade influencia e importa tanto quanto o tipo de magia que a pessoa usa. Importa tanto quanto a quantidade de magias no repertório que o mago tem. Importa tanto quanto a habilidade e a experiência de cada mago com essas magias em questão. Da mesma forma, essas coisas acabam importando tanto quanto a experiência de combate que o mago tem, assim como pela quantidade de mana que cada um deles possuem. Tudo que eu citei depende da maneira como os magos eles visualizam, eles imaginam a magia em questão. Dá pra gente separar pra ficar entendível, mas não dá pra gente desassociar essas coisas todas. Elas estão muito bem entrelaçadas. E é justamente daí que nasce a complexidade que pode fazer com que o mago mais fraco ou menos habilidoso vença uma batalha contra um mago absurdamente mais forte, mais experiente. Ou porque ele achou uma brecha no meio da luta, ou porque o ambiente ajudou de alguma
mesma forma, ou porque o tipo de magia que a pessoa se especializou supera a magia do mago que ela tá enfrentando, ou por conta de um descuido do mago que teoricamente é mais forte, ou por conta da falta de habilidade, por mais que o mago tenha mais potência, já que ele possui mais mana, dentre várias outras coisas. É sensacional, porque esse esquema, essa quantidade de variáveis, faz com que toda santa luta tenha um dinamismo surreal, mesmo quando elas são curtas. Agora, de coração, eu espero que até aqui, tudo que eu tenha falado tenha ficado claro e entendível pra você. Eu fiquei um pouco preocupado porque eu tive bastante trabalho de elaborar esse roteiro, justamente por tratar de coisas muito mais subjetivas em boa parte do tempo. Explicar a subjetividade para as pessoas não é uma tarefa tão fácil assim, por mais que essa subjetividade em questão tenha tornado tudo muito mais interessante do que talvez seria de outra forma. Se você chegou até aqui e gostou bastante, eu acho que eu nem preciso pedir para você se inscrever no canal. A única coisa que fica de sugestão, se você for novo aqui no canal mesmo, é para que você abra a página do canal e dê uma olhada nos vídeos que eu já postei, para você ver se esse canal faz sentido pra você, porque tem muita gente que prefere aqueles canais menores mono-anime ou monogênero, que só fala de fantasia, que só fala de ação, que só fala de shounen, que nem é um gênero, mas as pessoas consideram. E aqui no canal a gente fala sobre anime e relacionados. E se não fizer sentido pra você, você se inscrever também não vai fazer sentido pra mim, não concorda? É só por isso que eu tô deixando esse aviso. E gente, é claro, dava pra falar sobre a força da Frieren, sobre as magias que ela usa, dentre várias outras coisas de maneira muito mais detalhada pra vocês aqui nesse vídeo, mas eu optei por não fazer, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. O foco do vídeo não é a Frieren, é o sistema de magias como um todo. Sem mencionar que algumas coisas importantes relacionadas a Frieren só seriam entendíveis se eu desse spoiler. Inclusive por isso, eu vou evitar falar mais sobre a Ciri e sobre a Flamme, já que falar praticamente qualquer coisa além do que eu já falei sobre essas duas seriam spoilers absurdos. Eu estaria gerando muito mais dúvida na cabeça de vocês do que respondendo o que vocês querem saber. Caso vocês queiram um vídeo sobre elas, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Inclusive eu já tenho uma listinha com o nome da pessoa que pediu, com o anime que ela pediu e muitas vezes até com o tipo de vídeo que ela pediu. Eventualmente eu vou trazendo com calma aqui pro canal.